Olá, amantes da verdade. Por que foi cunhado o termo corpo governante ao referir-se àqueles que provêm alimento espiritual e tomam a liderança entre o povo de Jeová? Existem dois tipos de ignorantes: o ignorante que é ignorante e o ignorante que quer ser ignorante. O primeiro é aquele que não tem conhecimento do assunto, que é inocente. O segundo é aquele que, mesmo diante de um argumento convincente, não se interessa em examinar, ignora os fatos, repudia a questão e continua obstinado. Esse segundo grupo de ignorantes, eu lhes convido a se retirarem daqui. Nós não estamos interessados em vocês. Ao primeiro grupo, eu lhes digo que são bem-vindos e acrescento que todas as questões lançadas contra a organização de Jeová na Terra, especialmente as feitas por alguns falsos irmãos, introduzidos sorrateiramente entre nós, como dito lá em Gálatas 2:4, serão devidamente refutadas. A verdade não teme ser avaliada. Voltamos à defesa da verdade na internet para isso. Acabou a farra desses militantes de internet disfarçados de irmãos. Pois bem, por que foi cunhado o termo corpo governante ao referir-se àqueles que provêm alimento espiritual e tomam a liderança entre o povo de Jeová? Veja esse texto na tradução brasileira, em Hebreus 13:17. Obedecei aos que vós governam e sede-lhes sujeitos, pois eles velam pelas vossas almas como os que têm de dar contas. Vamos ler agora na tradução do Novo Mundo 1986. Hebreus 13:17 diz: Sejam obedientes àqueles que governam vocês e sejam submissos aos que tomam a liderança entre vocês. Foi pensando nesse texto que foi cunhado o termo corpo governante. A palavra grega usada aqui é a palavra hegeomai, que significa conduzir, liderar, governar. Vou mostrar aqui o léxico de Tyre, mostrando esse significado. Veja: liderar, ir adiante, ser um líder, governar, comandar, ter autoridade sobre. Esse léxico mostra que essa palavra usada por Paulo tem o significado de governar, mas não é governar como se fosse um rei, governando sobre seus súditos, mas significa governar no sentido de ser aquele que dá direção, aquele que é líder, que toma a liderança. O corpo governante são irmãos experientes, são anciãos que tomam a liderança entre o povo de Jeová. E como esses irmãos são o canal escolhido por Deus, nós precisamos ser submissos e obedientes a esses irmãos, como mencionado no texto. Nosso líder maior é o cabeça da congregação, Jesus Cristo. Mas as estrelas, aqueles que tomam a liderança na congregação, estão nas mãos de Jesus, o cabeça da congregação, como dito nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse na Bíblia. Precisamos confiar que Jesus, como o cabeça, orientará esses irmãos que tomam a liderança na congregação. Mesmo que às vezes esses irmãos errem, Jesus continuará orientando esses irmãos até que eles cheguem ao entendimento correto, sem a necessidade de ninguém se portar como um ativista fanático, militando na internet expondo suas frustrações em público em busca de supostas necessárias mudanças. À base disso, vemos que o termo corpo governante é tão apropriado, adequado e bíblico como qualquer outro para se referir ao corpo de anciãos, ao qual se confiou hoje a supervisão espiritual das testemunhas cristãs de Jeová. E há mais evidências linguísticas sobre isso, caso se interesse, poderá nos solicitar. Aguarde novas postagens sobre esse tema, envolvendo o escravo fiel e discreto, como a congregação deve ser conduzida, porque necessitamos de um corpo governante, entre outros temas. Vamos deixar um detalhe bônus a respeito desse tema agora. O termo para se referir a esse grupo não é necessariamente importante, convenhamos. Não importa que seja corpo governante, dianteira escolhida ou qualquer outro nome, não importa. O que importa é que o conceito de um grupo que gera as diretrizes entre o povo de Jeová existe na Bíblia. Aguarde, pois, vamos tratar disso também.
E antes que eu me esqueça, se você pertence ao segundo grupo de ignorantes citado na introdução e continuou até aqui nesse vídeo, antes de repetir essas bobagens que esses apologistas da mentira espalham pela internet, pesquise mais. Ninguém gosta de passar vergonha, não é mesmo? De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.